E olha essa história. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, repetiu o ex-presidente Jair Bolsonaro e negou o acesso à própria carteira de vacinação, impondo 100 anos de sigilo sobre o documento. A matéria é da coluna do Tássio Lohan, que está aqui comigo. Vem para cá, Tássio. Boa tarde. Oi, Neila, tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. Conta pra gente essa história, como é que vocês foram atrás dessa caderneta de vacinação? Exatamente. A gente começou, na verdade, com uma história que a gente publicou na sexta, e eu vou trazer aqui para vocês, que foi da Nízia Trindade. A gente foi atrás do Ministério da Saúde para saber se a Nízia Trindade, a ministra da Saúde, tinha tomado todas as doses da vacina e descobrimos que não. Ela tomou somente uma dose no ano passado, mais ou menos ali em fevereiro de 2024, sendo que a recomendação do próprio Ministério da Saúde, ou seja, da pasta comandada por ela, é que pessoas acima de 60 anos precisam tomar uma dose a cada 6 meses, ou seja, 2 por ano. Então ela ignorou a própria recomendação da saúde e só tomou uma dose ali da vacina contra a Covid-19. É importante destacar isso justamente que depois que a gente procurou, publicou a matéria, ela disse que iria completar o cartão de vacina dela. Aí em seguida a gente procurou o ministro Ricardo Lewandowski, só que no caso dele, o ministério não quis liberar o cartão de vacina para a gente, alegando que se tratava de dados pessoais. E a Lei de Acesso à Informação, no artigo 31, diz que dados pessoais são considerados sigilosos por até 100 anos, né? Então, foi justamente isso. Nem a Lei de Acesso à Informação, então, permite o acesso a esses dados específicos. Exatamente. A gente procurou via Lei de Acesso à Informação, o próprio ministro negou, e no fim da semana passada a gente procurou a assessoria de imprensa do ministro, eles também não quiseram liberar, mas eles ponderaram, isso é importante ressaltar, que eles ponderaram que a carteira de vacinação do ministro estaria completa. Bom, se está completa, não faz sentido colocar 100 anos de sigilo, né? Assim, a gente não consegue confirmar a informação, né, que a assessoria repassou, mas segundo a assessoria estaria completa, né? Agora, o problema disso é que acaba virando uma moda, né? Se você não permite a liberação de dados do próprio Ministério da Justiça, do ministro da Justiça, daqui para frente pode ser que o pedido desse tipo de informação seja sigiloso para todos os outros ministros, né? Exatamente. Esse é um precedente ali que já vinha da época do governo Bolsonaro. Não é segredo para ninguém, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou com essa mesma argumentação de se tratar de dados pessoais o acesso à carteira de vacinação. Só que quando mudou o governo, o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, acabou liberando a carteira de vacinação do Bolsonaro, usando o argumento de que, como ele já tinha falado publicamente sobre vacinação, então estava tudo bem liberar o cartão de vacina do ex-presidente. Só que no caso do ministro Ricardo Lewandowski, esse caso não chegou ainda na CGU, mas já é uma decisão do próprio ministro negando acesso a esses dados que, segundo ele, são pessoais. Olha que interessante, Tássio. O ministro Ricardo Lewandowski fazia parte da Suprema Corte ainda à época, quando a Suprema Corte acabou tomando as rédeas da história da Covid no Brasil, determinando, inclusive, que os próprios estados deveriam fazer ou deixar de fazer, alegando omissão do presidente da República à época, que era Jair Bolsonaro. Tendo em vista a importância que o próprio Supremo Tribunal Federal determinou para a vacina contra a Covid-19 e o próprio ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que agora está à frente da pasta da Justiça e Segurança Pública, então, provavelmente, por não mostrar a caderneta, pode ter deixado de tomar. Não conseguimos confirmar essa questão, né? Mas é uma coisa que justamente chama atenção, porque no caso da Nízia, ela divulgou ali, mas a gente cobrou a Nízia nesse sentido de que ela não estava seguindo a própria recomendação. Então, às vezes, esse passo de transparência, como o ministro Ricardo Lewandowski poderia dar, seria o sentido também de mostrar, olha, eu tomei todas as doses, está aqui, está tudo certo, então faço o mesmo que eu, pois assim como me recomendaram fazer, eu posso fazer também. Assim como eu, quando estava no STF, a própria Suprema Corte cobramos exatamente de toda a população brasileira. A segunda parte, vou aproveitar que você está aqui, é que a ministra Nízia Trindade vai deixar de ser ministra muito em breve. Isso porque o presidente Lula já disse na semana passada que vai colocar o ministro Padilha no lugar dela. O presidente Lula quer uma vitrine do Ministério da Saúde, que é uma marca, um marco para esse governo Lula 3, que teve aí números recordes de
não é nem de reprovação, mas um número baixo de aprovação da população neste ano, o número mais baixo dos 3 mandatos do presidente Lula. Ele quer, então, uma vitrine, quer um marco que venha do Ministério da Saúde, coisa que não veio com a Anísia, que é muito técnica, e agora pode ser que venha com o Padilha, que é um ministro mais politizado, mais político, que está sempre ali pertinho nas rédeas do presidente Lula. Mas, então, se a gente tem um Ministério da Justiça que vai ficar em alta como vitrine, agora no governo Lula 3, a transparência em cima disso seria, de fato, muito relevante no momento. Exatamente, né? As pessoas já dão como certa essa saída da Anísia. A chegada do Alexandre Padilha ainda é uma incógnita, né? Existem ainda outros nomes que estão sendo ventilados. Mas vale destacar também que, assim como o governo Lula cobrou esse destaque do Ministério da Saúde, na gestão da Anísia talvez houve um destaque negativo, né? Não só essa questão da vacina que a gente revelou na semana passada e acabou repercutindo em outros jornais, grandes jornais aí do país, a gente revelou outras situações ali que acabaram constrangendo o governo, né? Incineração de medicamentos, vacinas vencidas. Vacinas que estavam faltando nos postos, nos estados. A gente chegou a fazer um levantamento mostrando que mais de 10 estados tinham falta de vacina. Então, são uma série de casos que levou, inclusive, que a ministra da Saúde fosse prestar contas na Câmara dos Deputados. Justamente, tudo isso acarretou nessa situação que a gente está hoje aí. Eu acho que as pessoas estão esquecendo, mas o nosso país é um país líder de vacinação. A gente tinha erradicado várias doenças no país. É um país que tem várias campanhas de vacinação muito eficientes, tanto para a população de baixa renda quanto para a população de alta renda. Todo mundo se vacinava na rede pública e as pessoas vêm deixando de se vacinar aí com essa história de negação. E a gente vê isso agora até com os próprios ministros. Exatamente. Obrigada, Tássio, mais uma vez.